Peraí, que ó. Pronto, agora nós começamos a gravar aqui e o que eu ia dizer, eu estava lembrando que na próxima semana é Dia das Mães e por jesuicidência, a mensagem de hoje, para o meu e para o seu coração, fala de uma mãe, fala de uma mãe. Jesus cura a filha de uma mulher de Canaã, a mulher cirofenícia. Ela foi buscar ali a cura da filha dela com Jesus. E nós vamos falar aqui da história de uma mãe. O foco, apesar dessa mulher estar indo lá buscar a cura da filha dela, o foco, toda essa história fala sobre essa mãe. Então nós vamos falar, a mensagem hoje aqui não é sobre o Dia das Mães, mas nós vamos falar sobre uma mãe, né? E na verdade, não é só. Apesar de estar falando aqui sobre uma mãe, é sobre nós mulheres, né? Essa mensagem é sobre nós mulheres. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Você vai entender que isso é para o meu, para o seu coração. Todas nós vamos ser impactadas com aquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente hoje. Eu queria te convidar a ler aqui comigo, se você tiver com a sua Bíblia, ou então você marca aí para você ler depois. Eu vou ler aqui com você em Mateus 15, do 21 ao 28. Mateus 15, 21 ao 28. Que diz assim: Jesus então deixou aquela parte do país e caminhou para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher de Canaã, que estava morando ali, veio a ele implorando: Tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi, porque a minha filha. Desculpa, gente. Ale, eu vou te colocar aqui, por favor, como anfitriã, para você me ajudar, se por acaso alguém quiser entrar e eu estiver olhando aqui para baixo. Tenha pena de mim, ó Senhor, filho de Davi, porque a minha filha está endemoninhada, e é atormentada constantemente. Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Pensa nessa cena. A mulher clamando ali, filho de Davi. E aí Jesus não respondeu nada. Jesus, isso aí já é para te ofender, tá? Jesus, ué, Jesus não é bom? Por que que ele não respondeu nada? A mulher tá lá clamando e Jesus nem responde. Isso aí já é para ofender eu e você, né? Ué, Jesus não respondeu? A gente clamou e Jesus não falou nada? Presta atenção. Nem mesmo uma palavra, ele disse. Então, seus discípulos insistiram para que a mandasse embora. Mande que ela vá andando, diziam eles, porque ela continua gritando atrás de nós. Então, ele disse à mulher, depois que os discípulos insistiram, ele disse à mulher: Eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel, ou seja, o meu povo. Eu fui enviado para socorrer o meu povo. Você não é o meu povo. Eu fui enviado para socorrer o meu povo. Porém, ela ajoelhou-se e adorou a Jesus, suplicando novamente: Senhor, socorra-me. Senhor, socorra-me. Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorrinhos, disse ele. Sim, Senhor, respondeu ela. Porém, até os cachorrinhos podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mulher, disse Jesus, a sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele mesmo instante. Gente, tipo, essa palavra, ela é uma palavra que eu sempre ouvi assim essa palavra e ela me trouxe assim, ai, esse Jesus, acho que eu não gosto tanto dele, desse Jesus aí. Você também já foi ofendida com esse Jesus aí que não responde uma mulher? E ainda diz pra ela: mulher, eu vim aqui pelos meus. Tipo, você não é uma das minhas. Essa palavra me ofendeu demais. E aí ele ainda fala assim: não parece direito eu tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorros. Ele tá chamando a mulher de cachorro, é isso mesmo? É isso mesmo? Você já parou para pensar nessa história aí? Você já parou para pensar nessa palavra? E eu queria agora te fazer pensar um pouquinho mais profundo nessa história. Se você, e como eu falei, no início da reunião, você que entrou depois não ouviu, provavelmente pode não ter escutado eu falando isso. Se você está aqui, você tem que ouvir essa palavra.
Essa palavra é para todas nós. Essa palavra é para todas nós. E para quem vai assistir depois essa gravação. Mas, ó, se você tá aqui nessa palavra agora, ouvindo essa palavra, não é assim, ah, não, para mim já tá tudo bem. Eu não sou arrogante. Tá tudo bem. Calma aí. Calma lá que Deus quer falar com a gente. Fica aqui. Deus quer falar com a gente. Essa mulher, ela precisou passar por algumas coisas para ela poder ir lá até Jesus e falar: Jesus, a minha filha está precisando de ajuda. Ela, constantemente, ela é perturbada por espíritos. Ela precisa de ajuda. Essa mulher, gente, ela veio de uma cultura, vocês entenderam, né? Que ela não era do povo de Israel, ela veio de uma outra cultura. Ela veio de uma cultura onde o pessoal andava de nariz em pé, sabe? Conhece alguém de nariz em pé? Uma vizinha, um parente teu, uma pessoa do teu trabalho, você conhece? Agora vamos pegar esse pessoal todo que você conhece e vamos deixar ele no canto, que agora é com você. Você tem nariz em pé? Você tem nariz em pé às vezes? Então é comigo e com você. E Jesus está falando aqui também. Essa mulher, ela precisou ser um cadinho tratada, assim, no nariz em pé dela. Porque aqui não parece que ela tinha nariz em pé, né, gente? Porque ela já chegou lá se ajoelhando e clamando. Não parecia, não. Mas essa cultura, esse povo, ele era um povo um cadinho arrogante, sabe? Ele era um povo que se achava superior aos outros povos. Você já se sentiu superior a alguém? Pela tua condição financeira? Você já se sentiu superior a alguém pelo teu nível de conhecimento? Você já se sentiu superior a alguém por aquilo que você conseguiu e outra pessoa não conseguiu? Pela tua beleza? Não sei. Você já se sentiu superior a alguém por alguma coisa? Uau, mas você tem diploma. Uau, mas você é formada. Uau, mas você tem casa própria. Uau, mas você tem um cargo na sua igreja. Você já se sentiu de alguma forma superior a alguém por alguma coisa que você tenha? Aí você pode pensar, não, Ana, acho que essa palavra não é para mim porque é o contrário. Eu não me sinto superior. Pelo contrário, eu me sinto inferior até demais. Calma aí. Eu não sei se você lembra quem tá aqui desde o início, e eu não lembro quando foi exatamente, mas logo no início, aqui do Filhas Cheias da Graça, num dos encontros, eu ministrei sobre o ego. O ego inflado, o ego culpado. E o ego, tanto ele quando a gente se sente demais, quanto a gente se sente de menos, tem coisa aí dizendo que, na verdade, é o nosso ego que precisa ser tratado. E é sobre isso que se trata a história dessa mulher aqui, né? Também, né? Dentre outras coisas, mas também. Essa mulher, ela, de alguma forma, se sentia superior. Em que sentido, Ana, ela se sentia superior? Ela se sentia superior a um povo. E ela precisou quebrar esse orgulho para ir até Jesus pedir ajuda. Eu e você, muitas vezes, precisamos quebrar o nosso orgulho para ir até alguém. Aí agora eu não vou falar só sobre Jesus, mas também sobre pessoas. Às vezes a gente se sente tão superior, a gente se sente tão maior do que alguém, que aí, vocês já passaram por isso, gente? Cara, aquela palavra ali falou comigo, mas eu não tenho a humildade de falar para alguém, falar assim, uau, glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus que essa mensagem que você entregou falou muito ao meu coração. E não é sobre aquela pessoa, mas às vezes também faz parte a gente reconhecer que aquela pessoa ali foi usada de alguma forma na nossa vida, mas a gente não tem coragem de fazer isso. Porque a gente se sente tão superior. Isso aí eu já ouvi várias vezes. Isso aí não é nada. Ô, Jesus, misericórdia. Misericórdia. A gente acha que é isso, ó. Cássia colocou aqui exatamente essa palavra, competição. Tô tanto tempo dentro da igreja, aí chega uma nova convertida. Nova convertida não, vamos dizer assim, a pessoa tem, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos de crente. Aí a pastora chama para dar uma palavra lá na igreja, aí a pessoa vai lá no alvo do meu coração, vai lá.
certinho e fala uma coisa assim, e aí eu não quero reconhecer que aquilo que a pessoa disse, ela teve uma revelação que eu ainda não tive, e eu não quero reconhecer. Às vezes eu tô tão cabisbaixa, eu estou tão borocochô, mas o meu nariz está tão em pé que eu não chego, eu não posso chegar até alguém e falar assim: você pode orar por mim? Porque eu reconheço que você carrega uma autoridade sobre aquilo que eu quero desfrutar, que eu ainda não estou desfrutando. Você pode orar por mim? Não é sobre ser um pedinte de oração. É sobre, às vezes, a gente reconhecer que aquela pessoa carrega uma unção, carrega uma autoridade sobre aquilo que eu ainda estou caminhando, que eu ainda quero alcançar. E, gente, às vezes eu tenho uma coisa, eu carrego uma autoridade, uma unção que você ainda não está carregando. E você carrega uma autoridade, uma unção que eu ainda não carrego. Então, é por isso que é necessário a gente trocar. É por isso que é necessário a gente ouvir as pessoas, a gente receber também de pessoas diferentes. Todos nós temos algo que carregamos e que às vezes é diferente da outra, né? Só que às vezes, eu já falei isso aqui algumas vezes, né? É a Viviane Martinello que tá lá na plataforma, é que eu honro a unção dela. Nossa, aí eu vou lá nos comentários da Viviane Martinello, lá do Instagram dela, falo, uau, essa palavra. Mas eu escutei a minha pastora lá na minha igreja. Minha pastora não tem nem 500 seguidores do Instagram. Aí a minha pastora falou exatamente a mesma coisa, mas eu não tenho a coragem de falar para minha pastora. Pastora, que palavra. Nossa, muito obrigada, porque isso falou no meu coração. Ou então, sabe, a irmãzinha que nem Instagram tem, a irmãzinha que está começando o ministério, que, tipo assim, ó, na vista de todo mundo ela não é nada, que ela não tem seguidores no Instagram, aí eu simplesmente não reconheço, não valorizo aquela irmãzinha, aquela palavra. Não, gente, que a gente precise o tempo todo. é, a outra pessoa, né? Quem está recebendo isso, que a pessoa precise ficar o tempo todo sendo ali, uau, que palavra que você deu. Não é sobre isso que eu estou falando, mas é sobre o nosso, a nossa perspectiva de eu tô ali, eu recebi algo de alguém, o Senhor usou aquela pessoa, por que que eu não posso chegar e falar, uau, essa palavra falou comigo, muito obrigada, né? Por que que só tem que ser a Thalita Pereira, a Viviane Martinello, a Fabiola Mello, a Bambambam, que tá bombando na rede social? Por que que eu não posso honrar a Alexandra, que escreveu um texto lá no grupo e falou: uau, muito obrigada. Essa palavra aqui, ó, é igual muitas de nós. Vamos lá, Cássia. Foi lá no alvo. Essa palavra aí que você escreveu foi lá no alvo, Cássia. É isso. Nossa, falou muito comigo. Por que que a gente não pode fazer isso? Por que que a gente se acha superior, gente? E essa mulher Ciro-Fenícia, ela engoliu. Sabe quando você precisa engolir o orgulho? E falar com alguém que você. Mas aí, às vezes, a gente só vai falar com alguém porque a gente está precisada daquela pessoa. É ou não é? É só aquela pessoa que pode me ajudar. Aí eu engulo o orgulho. Mas por que que eu não posso engolir o meu orgulho antes? Por que que eu não posso engolir o meu orgulho antes? Na verdade, não é que eu não posso, eu devo engolir o meu orgulho antes, porque é assim que Jesus nos ensina a fazer. Não é ser boba, mas é ter um coração humilde. E um coração humilde fala menos de mim e fala mais de Jesus. Um coração humilde vê mais o outro do que a mim. Se eu tô me doendo demais por aquela pessoa, às vezes aquilo não diz sobre a outra pessoa, diz sobre mim. Aquilo não, aquilo que tá me doendo muito naquela outra pessoa. Nossa, como ela fala arrogante, né? Vou te contar um segredo se você ainda não sabe. Sabe aquela pessoa que te irrita? Que você, ou da tua igreja, ou da tua família, uma prima tua, uma pessoa do teu convívio que te irrita? Assim que se você fosse do mundo, você diria assim: meu santo não bate com dela? Mas a gente não diz isso, né? Mas a gente fala assim: nossa. Aí tem pessoas que usam essa frase que eu não gosto, tá? Mas tem gente que usa uma frase assim: ai, tem um ranço dessa pessoa, tem um ranço.
Nossa, tem uma coisa que nessa pessoa, eu acho que aí você já quer espiritualizar a coisa. E quando você quer espiritualizar a tua raiva que você tem naquela pessoa, e você fala assim, gente, aquela pessoa ali, ela é atribulada. Aí você já bota a tribulação na vida da pessoa. Não é tua, não, né? É da pessoa. Mas deixa eu te contar um segredo. Provavelmente essa pessoa tá te afetando porque você tem coisas nela que se parecem com você. Eita, você já parou pra pensar nisso? Às vezes, as pessoas que nos irritam, às vezes, as pessoas que estão nos ferindo, é porque exatamente ela tem ou ela é alguma coisa que é muito parecida comigo, que eu não quero reconhecer. E aí eu tô vendo no espelho e aquilo me irrita, porque eu não quero reconhecer que eu sou daquele jeito. Aí aquilo tá começando a me atacar, me ferir, me irritar, sabe? Porque aquela pessoa sou eu. Ai, mas eu não sou arrogante assim. Eu falo isso de vez em quando, né? Lixeiro não sente cheiro do lixo. Não estou nos chamando de lixo. Eu estou falando, estou dando um exemplo aqui. Quando você está muito envolvida na situação, você não percebe que você é aquilo ali. Às vezes, as nossas características, a arrogância, o ego inflado, só o outro do nosso lado percebe. Nossa, como aquela mulher é arrogante, hein? Ninguém percebe. Ou quer dizer, você não percebe, só o restante. Por quê? A gente se acha boazinha demais. A gente diz sim para tudo. A gente, de alguma forma, tem várias amigas, tem várias pessoas que gostam da gente, só que a gente não percebe que muitas vezes essas pessoas que. E eu vou te contar outro segredo, que muitas vezes é o Senhor que coloca na nossa vida para o ferro afiar o ferro. Provérbios 27:17, como ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Mais ou menos isso, o versículo. Um amigo, o outro, o homem afia o outro. Às vezes, as pessoas que são difíceis no nosso caminho, elas estão lá numa temporada, numa estação, exatamente para nos tratar, para nos mostrar um espelho. Filha, você está se comportando dessa mesma forma que ela, só não percebe. Então, às vezes, Deus ele faz com que essas pessoas é, se revelem. Se aquele lado chato da pessoa nos irrite para a gente perceber alguma coisa. Só que às vezes a gente está tão envolvida no lixo, no meio do nosso eu, que a gente não percebe. E aí eu fiz essa parte fora da mulher cirofenícia para falar com você aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, que muitas vezes a gente não engole, não dá aquela respirada e a gente não se coloca na posição humilde de receber de outras pessoas, porque essa pessoa não tem um título, porque essa pessoa é analfabeta, porque essa pessoa não sabe falar direito, ela fala tudo errado, ela escreve errado, então eu não posso receber essa pessoa. Ou seja, você acha que o que as pessoas dizem, o que as pessoas ministram, vem delas, e não do Espírito Santo. E aí a gente se acha arrogante demais, o nosso ego tá lá em cima, para a gente não receber dessas pessoas. E essa mulher, Ciro Fenícia, essa mulher de lá de Canaã, ela engoliu o orgulho dela, porque ela era uma mãe que tinha uma filha que estava passando por situações bem difíceis, sendo perturbada por presença maligna. Olha o que aqui em outra versão fala assim: minha filha está cruelmente afligida por um espírito maligno. Você imagina uma pessoa que está constantemente sendo afetada por espíritos malignos. E uma mãe, né, ou seja, convivia ali com a filha, e a mãe falou: pelo amor de Deus, não aguento mais isso.
E ela engoliu todo o orgulho dela, toda a arrogância dela, porque como eu falei, onde está escrito aqui que ela era arrogante, Ana? Eu estou dizendo culturalmente, né, nesse meio, nessa época, esse povo, essa cultura caminhava nesse tipo de lugar de superioridade. Eu sei mais, eu sou mais do que esse povo judeu. Tá entendendo? Essas pessoas, né, entendiam que eles eram superiores. Então, essa mulher foi lá e engoliu o orgulho dela e foi lá e se ajoelhou, adorou a Jesus e disse: Tenha pena de mim, Senhor. Filho de Davi, tenha pena de mim. Ela reconheceu que ele era o filho de Davi, que ele era o Senhor. Tem pena de mim, tem misericórdia de mim, Senhor. A minha filha está endemoniada e atormentada constantemente. E aí aí ela foi lá. Aí vamos dizer, você vai lá em alguém, porque o Senhor está falando, olha, você precisa e todas nós precisamos, gente, todas nós precisamos de de pessoas que têm mais sabedoria em alguma área da nossa vida. A gente precisa. Você não tem sabedoria em todas as áreas da sua vida. Eu e você precisamos reconhecer isso. Eu não tenho sabedoria em todas as áreas da minha vida. Eu preciso de pessoas que me instruam nas minhas finanças. Eu não recebi instrução nas minhas finanças ao longo da minha vida. E eu preciso de pessoas mais sábias que me instruam, me conduzam, me ajudem. Você é conduzido pelo Espírito Santo, mas você precisa também de mentores, de pessoas que vão te auxiliar nisso. Sabe? Mentores, eu digo, não é só ali você pagar uma mentoria, não. Eu tô falando de pessoas que de alguma forma, você possa caminhar e você possa pedir um conselho. Poxa, me ajuda nessa, eu vou te contar aqui uma situação que está acontecendo comigo. Eu não sei o que fazer. Você precisa reconhecer, sabe? Você precisa dizer, eu não sei. É simples, né? Mas para muitas de nós, muitas vezes é difícil reconhecer, eu não sei, eu não tenho, eu não posso. E às vezes é tudo que a gente precisa, é dizer para alguém, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, para que a gente receba de outra pessoa também, né? E essa mulher, ela parou tudo e falou: Jesus, tem misericórdia, eu preciso de você, tô precisando de você aqui. A minha filha tá atormentada constantemente. Mas aí Jesus, ela fez isso. E aí Jesus vai e não responde nada, gente. Deu uma ignorada nela. Já pensou? Você chega lá, você vai lá falar com alguém, aí a pessoa, aí você já vai assim, tô me humilhando. Só que aí, às vezes, quando a gente está nessa posição, que aí a gente, de alguma forma, pensa assim, tô aqui me humilhando e essa pessoa ainda me ignora, aí você já sobe o teu nariz de novo. É ou não é, gente? E eu vou ficar aqui me humilhando para essa pessoa? Eu falei, eu vim aqui, me humilhei, aí você já acha que você já foi lá no chão, né? Tô aqui no chão e a pessoa me ignora, ela nem me responde. Pensa aí como é que você ia ficar. Se coloca no lugar dessa mulher. Como é que você ia ficar? Eu pensei, gente. Sabe o que? Eu vou contar pra vocês. Sabe o que ia acontecer comigo? Toda a rejeição do mundo ia vir sobre mim naquele momento. Oh, mas já sabia, Jesus, ele não me ama. Jesus não quer nada comigo. Eu sou uma porcaria mesmo. Você ia pensar isso aí também? Ou você ia, tipo, quer saber? Também ele não é tão bom assim também, ele. Eu não sei como é que ia ser a tua reação, mas eu sei que alguma reação a gente ia ter, né? Ele simplesmente ignorou a mulher. O que que você faz quando te ignoram? Como você age quando te ignoram? Quando simplesmente você vai até alguém e a pessoa não responde o teu WhatsApp. Eita, Jesus! O que que você faz quando a pessoa não responde o teu WhatsApp?
que você começa a pensar? Nossa, subiu a cabeça, né? Olha lá, não responde mais. Eu já passei por isso várias vezes, gente. Eu não sou famosa, não sou conhecida, não tenho milhões de seguidores, mas eu conheço muita gente. E aí, às vezes, eu esqueço de responder um WhatsApp, e aí, sabe, a mensagem vai baixando, vai para lá para baixo, e eu esqueço de responder um WhatsApp. Aí depois, a pessoa, tipo assim, eu já recebi esse tipo de feedback. Nossa, é porque agora, né? Agora o quê? Tipo assim, não mudou nada na minha vida, né? Não tem dinheiro, não sou famosa, agora não quer responder mais. Sabe, qual é a tua reação? Eu sempre penso assim, irada, depois eu deixo de molho. A Cássia tá falando aqui. Irada, depois eu deixo de molho. O que que a gente responde quando a rejeição, como é que a gente lida quando a rejeição, ela quer pegar a gente? Quando alguém ignora simplesmente a nossa existência? O que que a gente faz? Como que a gente responde a isso? A gente simplesmente se sente péssima, a gente começa a olhar a outra pessoa de forma negativa. Quer saber? Ela não é nada mesmo. Tá se fazendo aí, ó. Eu ia pedir ajuda, mas também não vou pedir mais nada também. Não é nada. Ah, quem ela tá pensando que é para não me responder? Pensa aí, como é que você age ou agiria se alguém que você procura para pedir ajuda te ignora? Ignora tua mensagem, ignora o teu pedido de socorro. Nossa, mas é uma, é, não tem nem o Espírito Santo, né? Porque se tivesse, ia me ajudar nesse momento. Tá vendo que eu preciso de ajuda e ia me ajudar. Nem o Espírito Santo deve ter, essa pessoa. Eu não sei o que que é que você pensa. Eu não sei o que que é que você pensa. O que que é que você faria? Eu sei o que que passou pela minha cabeça quando eu imaginei essa cena aqui. Jesus não respondendo a mulher, ignorando, né, essa mulher. Eu imaginei aqui o que que passaria na minha cabeça. E eu quero te fazer pensar agora, né? Como é que a gente pode, como é que a gente deveria responder a, a simplesmente ser ignorada, ser rejeitada. Essa mulher aqui, ela deu um show, gente. Pensa, ela deu um show, porque ela simplesmente, quando ela clama, primeiro ela já foi, olha os passos, ela foi até alguém que ela queria, o povo dela, a cultura dela, entendia que era inferior. Então ela foi, ela reconheceu a superioridade de Jesus, ela reconheceu a divindade de Jesus, ela foi lá, ela clamou, foi ignorada, e aí olha o que que acontece. Os discípulos que falam, insistem, manda ela embora, mande que ela vá andando, diziam eles. Porque os discípulos que responderam alguma coisa, né? Porque Jesus ignorou. Porque ela continua gritando atrás de nós. Tipo assim, ela tá incomodando a gente. Você não tá vendo? Faz alguma coisa que ela tá incomodando. Então, aí que ele disse à mulher, aí que Jesus foi responder: Eu fui enviado para socorrer as ovelhas perdidas de Israel. Quem é você na fila do pão para eu fazer alguma coisa por você? Eu não vim por você. Eu vim para socorrer as minhas ovelhas. Você não é minha ovelha. Eita Jesus. Essa mulher, ela botou a viola dela dentro do saco. Ela engoliu o orgulho dela. Olha isso, gente. Olha o que ela fez. Aí Jesus fala, aí ela falou, ela se ajoelhou, porém ela ajoelhou-se e adorou a Jesus. Primeiro, ele ignorou. Depois os discípulos falaram, manda ela ficar quieta aí, que ela tá perturbando a gente aqui, tá insistindo. E aí, Jesus vai lá e responde à mulher, olha, tem nada a ver contigo. Eu não vim aqui para socorrer vocês, o teu povo. Eu vim aqui para socorrer os meus. E ela suplica novamente, Senhor, socorre-me.
Senhor, socorre-me. Quando a primeira vez que você abre um jejum, vamos falar aqui com todo mundo, o Espírito Santo, ele tá falando com todo mundo. Primeira vez que você abre um jejum, você inicia um jejum, aí você fala assim: vou tirar um tempo para me consagrar. Quero fazer um propósito. Eu sei que Deus não é para eu fazer um propósito para eu obter coisas, mas eu quero fazer um propósito para ter mais intimidade com Deus aqui, para me conectar mais, para ter mais sensibilidade e entender qual é a vontade de Deus aqui nesse sentido para minha vida. Aí eu faço um jejum de um dia. Aconteceu nada. Aí eu oro à madrugada. Acordamos lá todo mundo 3 horas da manhã, oramos de madrugada, não aconteceu nada. Jesus não falou nada comigo. Aí eu faço um jejum de 3 dias e nada acontece. O que é que você faz quando você não tem resposta? Você desiste? Porque essa mulher não desistiu. Essa mulher, ela escolheu permanecer. Ela escolheu ser persistente. Persistente. Ela se ajoelhou, adorou Jesus e suplicou novamente: Senhor, socorre-me. Aí Jesus disse: Não parece direito tirar o pão das crianças para jogá-lo aos cachorros. Tipo assim, ele enterrou a mulher, né? Não parece direito fazer isso. E a mulher disse: Sim, Senhor. Porém, até os cachorros. Ela, tipo assim, já tô humilhada, eu vou me humilhar mais ainda. Até os cachorros podem comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí Jesus olhou para ela. Aí Jesus olhou para essa mulher. Mulher, a sua fé é grande e o seu pedido será atendido. E a filha dela foi curada naquele instante. Instantaneamente, a filha dela foi curada. Na outra versão aqui, diz assim: Jesus disse, a mulher, sua fé é impressionante, pois o que você deseja acontecerá. Naquele momento, a filha dela ficou boa. Que é que eu e você estamos pedindo? Mas a gente só pediu assim, ó. Tipo assim, a gente foi lá e fez um pedidinho. Falou uma vez. Jesus não falou nada. Aí a gente foi lá e parou. Parou. A gente falou uma vez e Jesus não respondeu, ele me ignorou. Aí eu parei. Que é que eu e você simplesmente desistimos de pedir? A gente primeiro foi lá em Jesus, colocou o nosso orgulho para dentro, não resolveu tratar não. Colocou ele para dentro, engoliu o orgulho, foi lá em Jesus e falou: Jesus, me ajuda com isso aqui. Aí Jesus ignorou, não respondeu nada de imediato. Aí a gente foi lá e acho que isso não é para mim, não. Eu acho que Jesus só atende as queridinhas dele. É só a Fernanda, a Cássia, a Alexandra. Elas são queridinhas de papai. Elas ele atende rápido. Eu não vou nem mais orar, não vou perder meu tempo aqui mais, não. Hoje é um dia em que o Senhor nos chama para sair debaixo da mesa. Ele tirou a mulher da posição para debaixo da mesa? É verdade. Até os cachorros podem comer as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mas Jesus disse: a sua fé é grande, seu pedido será atendido. Ele botou ela no primeiro lugar da fila lá de novo. Ele colocou ela sentada na mesa de novo. Hoje é um dia para a gente sair debaixo da mesa. Eu vou sair do lugar de sair debaixo da mesa, porque eu tô me humilhando aqui, no sentido assim de não é a verdadeira humilhação, não é a verdadeira humildade, como Jesus nos ensina, mas é assim, ó céus, ó vida, ó azar. É aquela assim que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não tenho nada. É aquela humildade que na verdade o teu ego tá tão inflado, assim como o arrogante é aquele que fica se humilhando também é. Porque a verdadeira humildade não é pensar, é,
ficar pensando demais, eu não sou isso, eu não sou aquilo. É pensar da forma correta, aquilo que Deus diz que eu sou. A verdadeira humildade é pensar mais em Deus e no que Ele diz que eu sou. Essa é a verdadeira humildade. Não é pensar, ai, não, olha, eu sou pobrezinha aqui, ó. Não, essa não é a verdadeira humildade. Ai, eu não sou nada, sou uma pobre pecadora. Isso é falsa humildade. É só falsa humildade. É só discurso, da boca para fora. Na verdade, você não pensa isso. Ana, você está dizendo que eu não penso isso? Você não está dentro de mim para dizer. Sabe por que eu tô afirmando isso? Que isso é ego inflado. E o nosso ego está inflado é porque a gente está se achando alguma coisa, aí a gente se faz de humilde. Tô falando de você só não. Então fica tranquila que eu não tô falando só de você. Todas nós aqui passamos por essa quebra da nossa verdadeira humildade. Para sair a verdadeira essência nossa, precisa sair o cheiro de arrogância que tem dentro de nós. Eu sei, eu posso. Eu sei o que é melhor para minha vida. Jesus não está fazendo a coisa certa. A gente não diz isso, mas na verdade a gente pensa isso. Porque se eu não confio nos planos dele, o que que é a verdade disso? Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para mim. Ou seja, Jesus não está sabendo de nada. E hoje é um dia para que eu e você nós saiamos debaixo da mesa, que a gente possa sentar na nossa posição de filha nessa mesa e deixar de lado tanto a falsa humildade quanto a arrogância de achar que nós sabemos qual é o certo, de achar que nós não precisamos de ninguém. Quem disse que você não precisa de ninguém? E sabe uma coisa? Você vai se identificar, alguém vai se identificar comigo. Durante muito tempo, eu fui a pessoa que nunca pedi ajuda. Eu tinha que levar o mundo nas costas, mas eu nunca pedi ajuda. Eu nunca pedi oração a ninguém. Eu nunca falava com ninguém das minhas dores durante muito tempo. E eu achava, olha que boazinha que eu era. Eu não queria dar problema para as pessoas. Alguém vai se identificar aqui comigo. Alguém. Você se identifica? Não precisa, se você não quiser, não precisa se apontar, não. Mas sabe aquela coisa assim, eu não quero te dar problema. Eu sei que você é ocupada. Aí eu não quero te dar problema. Aí a gente, na verdade, a gente está fazendo o quê? Carregando a nossa cruz sozinha. Mas você entende que não é você que carrega a sua cruz? Junto com Jesus? Mas aí simplesmente, hoje está demais, hein, Jesus? A Ana Doce foi embora. Foi, não, gente, tá aqui, mas o Senhor, ele quer falar isso pra gente hoje. Então, vamos lá, vamos a isso, né? Eu não tô atacando, né, o teu nome. Nós estamos aqui juntas, sendo atacadas no nosso ego. Que ele seja, sabe o alvo? O nosso ego tá no alvo. E aí ele tá sendo aqui, ó, apedrejado agora, para ele cair. Apedrejado não é por mim, entende? O Espírito Santo tá queimando ele, tá destroçando ele, esse nosso ego inflado. Que ou a gente entra no nível de arrogância ou entra na falsa humildade. Tudo é ego, tudo é ego. E hoje o Senhor ele está nos chamando. Qual é o nosso remédio? Qual é a resposta para isso? A verdadeira humildade. A verdadeira humildade, que é se submeter ao Senhor. A verdadeira humildade, que é reconhecer que eu não posso, mas com Ele eu posso. Com Ele eu sou. Eu não sou nada. Mas eu não preciso ficar por aí, eu sou uma pobre pecadora, eu não sou nada. Não. Peraí, Jesus morreu para quê, então? A gente fica com esse discurso de pobre pecadora.
Gente, sim, pecamos, mas daí ser pobre e pecadora, esse discurso é um discurso antes da cruz. Depois da cruz, nós somos filhas posicionadas. E se não somos ainda, precisamos entrar nessa posição. E hoje é um convite do Senhor para todas nós. Filha, entra nessa posição de filha que senta na mesa, que reconhece que precisa de Deus e reconhece que precisa dos outros. Sabe por quê? Quando eu me relaciono com a Cássia, quando eu me relaciono com a Fernanda, quando eu me relaciono com a Alê, quando eu me relaciono com a irmãzinha da minha igreja, com aquela irmãzinha que eu acho que é chata, que é irritante, é aí que eu conheço novas facetas de Jesus. É aí que eu recebo aquilo que eu preciso. É na comunhão com Deus e com os outros. Porque senão Deus só ia fazer um filho só. Para não ter briga, fazer um filho só. Mas ele fez vários. Ele revelou o DNA dele em vários. Para que eu e você sejamos inteiras em Deus, na unidade, na comunhão. E aí precisa chegar essa história de que eu não preciso de ninguém, só de Deus. Sim, a gente precisa de Deus. E Ele é suficiente. Mas é por que que Ele fala para a gente amar o próximo? Por que que será que Ele fala para a gente amar o próximo? Porque a gente precisa dessa comunhão, a gente precisa da unidade, a gente precisa reconhecer no outro aquilo que nós não temos e receber do outro, sabe? Porque durante muito tempo é, da minha vida, eu ouvi uma coisa assim, talvez você também já tenha escutado isso. Muitas vezes até coach fala isso, né? Você precisa caminhar, sabe as 5 pessoas que você caminha, eu esqueci como é que é a frase certinha, mas assim, as 5 pessoas que você mais se relaciona, caminha, você meu Deus, eu esqueço todas as ditados populares e frases que as pessoas falam. Eu sei, mas eu não Ô, consigo. Ana, é como se fossem as pessoas que você caminha, que forma você praticamente. As 5 pessoas, né? Isso As aí, 5 pessoas que você mais anda são as isso, 5 pessoas que te formam, né? isso. Você se torna mais ou menos o que carrega cada uma delas. Isso, lembrei a palavra exata. Você é o reflexo das 5 pessoas, ó, a média, isso. Você é a média das 5 pessoas que você caminha. É isso aí. É isso aí. É, você já ouviu essa frase aí, provavelmente. Todo mundo já ouviu essa frase, né? Muita gente botou isso aí, falou isso na internet. Mas vou te falar, sim, você é reflexo das pessoas que você caminha. Mas deixa eu te falar uma coisa. É sério que você esqueceu que na Bíblia você precisa amar o teu próximo e ali não diz que o teu próximo ele tá acima de você só? Ou seja, você precisa caminhar com pessoas também que estão ainda em processo, aprendendo, que são pessoas normais. Não é só o suprassumo do evangelho. Só vou caminhar aqui só com grandes mentores e não. E por quê também? Porque você também precisa dar, querida. Você não tá só para absorver das pessoas. Você também tem coisas existem coisas em você, existe mensagem em você que você precisa entregar. Ah, mas eu não tô num púlpito, mas eu não tô numa. Não, é no teu dia a dia. Cara, Deus fala muito comigo assim, cara. Deus fala muito comigo às vezes, assim, tipo, dá um nome de uma pessoa do nada, assim, eu sei que é pra eu falar com aquela pessoa. E você também, ele faz isso. Só que às vezes a gente não percebe, tá ocupada demais. Mas às vezes ele te dá o nome de alguém para você abençoar aquela pessoa com uma palavra, um louvor, um versículo. E aí você tá ocupada. Mas nós não fomos chamados nesse mundo só para receber.
A gente precisa também dar, sabe? E o que eu vejo muito nessa palavra é a gente sair desse vitimismo que nós entramos. A sociedade hoje está vitimista demais. Oh, mulheres que sofreram violência doméstica. Oh, mulheres. Gente, é duro. Eu fui vítima de violência doméstica, né? Muitas de vocês já ouviram aqui a minha história. Mas eu vou ficar me vitimizando a vida toda? Tem uma hora que você levanta, sacode a poeira e bota uma bombinha no nariz, porque a poeira te deixou com rinite. Você tem que agir. Não é sobre você só. Ai, mas eu sou negra, mas eu sou isso, mas eu sou pobre, mas eu. Sabe? Isso é discurso mundano. Você não é nada disso. Sabe o que que você é? Você é filha. E sim, eu sei que existe preconceito, existe racismo, existe uma série de coisas. Existe preconceito com mulher que já se divorciou, existe preconceito com negro, existe preconceito com pobre, existe um montão de preconceito, gente. Mas a gente, eu e você, filhas de Deus, nós vamos entrar nisso. Ai, o que aconteceu? Ai, eu sou, mas eu fui lá e a pessoa me ignorou. Sabe o que que é? É porque eu sou pobre. Sabe o que que é? Porque eu sou negra. Sabe o que que é? Porque eu sou divorciada. Sabe o que que é? Porque eu tenho filho. Mas você vai entrar nesse discurso também do mundo? O Senhor não nos chamou para isso, não. O Senhor chamou a gente para ser filha. Não é carregar bandeiras ao longo da nossa vida de, ó, aqui, ó, porque eu sou isso aqui. Sim, existem mensagens que eu e você, eu tenho essa mensagem da violência doméstica. Eu carrego essa mensagem da violência doméstica em defender mulher, mas isso não me tornou uma feminista. E nunca vai me tornar uma feminista, porque eu sei o meu papel como filha de Deus, como uma mulher que tem que caminhar segundo a palavra de Deus. Entende? E a gente está entrando nesse discurso do mundo. Oh, mas ele me ignorou. Oh, mas ele. Ah, mas eu moro numa favela. Mas eu não tenho dinheiro para isso. A gente entra nesse papel o tempo todo. E o Senhor tá nos chamando não para ter nariz em pé, mas saber a nossa posição correta. E quem sabe a sua posição correta de filha não fica indo embaixo da mesa para outros. Eu não preciso ficar o tempo todo para. Essa mulher. Ah, Ana, mas essa mulher aqui, ela se humilhou para Jesus? Para Jesus? E para os outros, no sentido assim de: sim, eu preciso de você. Eu preciso de você. Mas não é. Vocês estão entendendo que existe uma diferença de humilhação para humilhação, né? Você ser humilde e você se humilhar. Nesse sentido de ficar para os outros, olha, no vitimismo que eu quero dizer, tá entendendo? Porque eu não tenho nada, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho aquilo. O Senhor não nos chamou para isso. E hoje é dia de eu e você sairmos daqui com o nosso lugar na mesa. Sabendo o nosso lugar na mesa. Eu vou finalizar aqui essa gravação. Eu vou colocar um louvor, porque senão depois o YouTube nos corta. Então, antes eu vou finalizar, mas eu quero, antes de finalizar, orar por cada uma de nós aqui, mandando embora todo o vitimismo, todo o ego inflado, toda falsa humildade, todo nariz em pé, toda arrogância. Eu não sei qual é o teu caso, né? O que que você se identificou mais aqui, naquilo que eu fui falando aqui, mas esse é um convite para que nós andemos na nossa verdadeira identidade. Quando eu sei quem eu sou. Se alguém fala para mim assim, é, nossa, quem ela tá pensando que ela é, né? Nossa, nem começou. Isso não me afeta, que eu sei quem eu sou. Não é que eu acho que eu sou superior. Não, isso não me afeta. Sabe, às vezes a gente está se deixando ser afetada por aquilo que as pessoas estão dizendo. Eu tô fugindo um pouco aqui, gente, sim, do que eu ministrei, que o Senhor tá falando. Às vezes, nós estamos nos permitindo ser abaladas
por coisas que as pessoas dizem sobre a gente. Porque a gente não sabe quem a gente é. E a gente se sente humilhado o tempo todo, vitimizada, se fazendo de vítima o tempo todo, porque a gente não sabe quem a gente é. Porque quando eu sei que eu sou filha, não tem posição maior que essa. Eu não vou ficar me comparando com outra pessoa, porque não existe uma posição. Qual é a posição que você quer ter? Eita Deus. Eita Jesus. Qual é a posição que você quer ter? O que que você quer ser daqui a 5 anos? O que que você quer ser daqui a 10 anos? Quero ser uma grande executiva. Essa posição é maior do que ser filha para você? Então tá errada. Eu quero ser uma grande empresária. E tudo bem, eu não estou falando que a gente precisa querer ser isso, mas isso é maior para você do que ser filha? Então tem alguma coisa errada. Não existe posição maior na nossa vida do que ser filha. Nada é maior do que ser filha. E a gente está brilhando os nossos olhinhos por cargos na igreja, títulos no mundo, grande empreendedora, grande executiva, esposa troféu. Isso, ó, é nada perto da posição que o Senhor nos colocou como co-herdeiros de Cristo, assentados à direita, junto com Ele. Você tem herança e você está querendo o quê? O que que é que você não pode? Se ele deu a você direito a uma herança, o que que é que você não tem? O que que é que você quer mais? Sim, a gente tem, a gente pode pedir, acessar coisas, mas ela já, isso é teu. Se você acha que não é teu, é porque você não está se vendo na posição de filha. Já saí um bocadinho da administração, como eu falei, mas é que o Senhor continua falando no nosso coração. E glória a Deus por isso, porque Ele sempre tem algo que Ele quer tratar em nós. E o dia que ele não tiver, que a gente não tiver mais coisa para tratar, ele leva a gente, né, gente? A gente sabe. Mas não fica querendo ficar toda, como é que fala? Cheia de lixo só para ele não te levar, não, hein? Assim não funciona. Assim não funciona. Você tem que deixar ele te limpar, tem que deixar ele te tratar lá no profundo do teu coração. Porque é só quando a gente é tratada no profundo do nosso coração que a gente sabe o nosso lugar na mesa. Eu não chego. Sabe o que eu vejo nessa mulher, na mulher Ciro-Fenícia? De alguma forma, quando essa mulher, ela não era, ela não estava na mesma posição do que as outras pessoas da cultura dela, que se sentiam arrogantes. Porque, superiores a outras pessoas. Porque ela simplesmente se colocou numa posição inferior ali para falar com Jesus, para pedir, para clamar, para ajoelhar, para adorar Ele. Ela entendeu uma mensagem que os outros não tinham entendido. Eu sei que ele pode fazer. Eu sei que ele não veio pelo meu povo, mas que o meu povo também merece. Ela foi lá e quis ter acesso àquilo. E para a gente sentar no nosso lugar, na mesa, para a gente não ficar pegando migalha, ou para a gente reconhecer que a gente precisa de Jesus, tocando, se a gente tocar na veste dele, no manto, é o suficiente? Porque eu tenho Jesus? Isso nos faz acessar coisas, lugares, pessoas, níveis de intimidade com Deus que a gente jamais imaginou. Então, eu oro, Pai, nesse momento para que o nosso espírito esteja conectado àquilo que o Senhor tem para nós, Pai. A nossa verdadeira identidade, Pai.
Senhor, eu peço que o Senhor coloque luz nessa nossa arrogância, coloque luz na falsa humildade, coloque luz, Senhor, no, no vitimismo. Coloque luz, Senhor. Mostre para nós, Pai, o que que é que precisa ser modificado em nós. Mostre para nós o que que é que precisa, que a gente precisa perder. O que a gente ainda está carregando que nos afasta de reconhecer que nós precisamos de Ti. E que nos afasta de reconhecer que nós precisamos da outra, do outro. Que nós não sejamos orgulhosas em pedir perdão, que nós não sejamos orgulhosas em pedir ajuda para uma amiga, não sejamos orgulhosas em pedir atenção, oração ou qualquer outra coisa ao Senhor e aos outros. Não como mendigas espirituais, mas compreendendo que existem fases, existem momentos da nossa vida que o Senhor nos conecta com pessoas, para que nós também possamos receber uns dos outros. Em nome de Jesus. Pai, eu oro por uma revelação maior para todas nós, Pai, daquilo que nos é necessário experimentar, Pai, em Ti. Uma revelação maior, Pai, do que nos é necessário abandonar. O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, esse nariz em pé, essa superioridade, ou Senhor, essa falsa humildade que nos torna inferiores, com a nossa autoestima tão baixa a ponto de nós não querermos nem estar em lugares, Pai, ir até pessoas. Em nome de Jesus, nos revela, Pai. Coloca a luz, Pai, nos mostra, traz do inconsciente para o consciente, para que o Teu Santo Espírito, para que possamos reconhecer que nós precisamos de ajuda e que o Teu Santo Espírito nos molde e forge em nós o que precisa, Pai, o que nós ainda precisamos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria agora, eu vou parar a gravação. E antes de abrir aqui para quem quiser falar, eu vou colocar um louvor. E eu queria que você só me dê um feedback, por favor, se vocês estão ouvindo, vão ouvir, né? O louvor. E que você, se você conhece ou não conhece, você se conecte com a letra desse louvor e deixa o Espírito Santo falar com você. Tá bem? Só me dê um feedback se vocês começaram